Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 7, Josué, capítulo 1, verso 1, e segundo Crônicas, capítulo 8, verso 14, fala assim a palavra de Deus, apenas parte destes versículos. Abraão, teu amigo, Moisés, servo do Senhor, Davi, o homem de Deus. Eu quero falar sobre cartão de visitas, uma coisa que é costumeira, principalmente entre psicólogos e também advogados, mas outros profissionais também fazem a mesma coisa. E cartão de visita, nele nós podemos imprimir o nome do seu dono, por vezes trazendo o endereço, a profissão da pessoa e o telefone, e que alguém entrega em sinal de anúncio de visita ou para indicar sua residência. Isso consta no dicionário Aurélio. Já naquele tempo, Abraão, Moisés e Davi usavam cartões de visita. Parece até um pouco estranho para nós. No cartão de Abraão estava escrito: Abraão, teu amigo. No cartão de Moisés, Moisés, servo do Senhor. E no de Davi, Davi, o homem de Deus. Abraão é considerado o pai de todo aquele que crê. Moisés foi o libertador de Israel. Davi, ele escreveu a maior parte dos salmos. Estes três homens entraram para a história por terem tido comunhão íntima com Deus. Mas sabemos que eles cometeram erros dos quais se arrependeram e se converteram ao Senhor. O que está escrito no meu cartão de visitas? O que está escrito no seu cartão de visitas? Qual foi a especialização desses homens para merecer um cartão de visitas? Abraão fez doutorado em fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Veja que Abraão, ele se especializou na área da crença em Deus, pela fé, diz o texto lá em Hebreus capítulo 11, o verso 8. Mas para isso foi-lhe ordenado, necessário, que quando chamado, obedecesse. Ele precisa obedecer, mas obedecer uma pessoa certa, correta, que é o próprio Deus. A recompensa pela fé foi a inauguração da nação de Israel, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E por causa dessa fé, Deus o chamou de meu amigo. Como isso é interessante. Ou seja, o próprio Deus se antecipa e diz: você é o meu amigo. Por causa da fé, Abraão foi chamado amigo de Deus. Aqueles que se tornaram amigos confidenciam um ao outro. Aprende a confiar, oferece o ombro, ouve as mágoas, ajuda no que for preciso. Você está disposto a mudar as letras do seu cartão de visitas? Você quer ser chamado amigo de Deus, como Abraão foi? Lembre-se, Abraão viveu por volta de 2000 a.C. Ele saiu de uma terra idólatra para possuir uma terra da qual ele não conhecia e partiu sem saber aonde ia. Por causa dessa fé, ele foi chamado amigo de Deus. Faça um autoexame da sua fé. No cartão de visita de Moisés estava escrito: Moisés, servo de Deus. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, ou usufruir prazeres transitórios de um pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Hebreus capítulo 11, os versos 25 e 26, está escrita esta palavra. Servo quer dizer empregado, nada mais é do que escravo, aquele que serve aos outros. Quando Moisés estava no Egito, era-lhe impossível servir com fidelidade a Deus por culpa de Faraó, porque Faraó impunha, Faraó mandava, Faraó os tinha como escravos.
Foi preciso preferir ser maltratado junto com o povo de Deus, diz a palavra do Senhor. Moisés, ele fez a opção de não usufruir prazeres transitórios do pecado. E para ser servo de Deus, Moisés considerou, ou seja, ele examinou com atenção o opróbrio, a vergonha de Cristo para a sua própria vida, apesar de viver até mesmo 1500 anos antes de Cristo. Aí vemos que um único desejo era adquirir no céu maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Por isso Moisés recebeu o cartão de visitas de Deus com letras garrafais: Moisés, servo de Deus, ou servo do Senhor. Esse cartão foi ganho não porque ele mandara imprimir numa gráfica, mas porque o servo de Deus foi ensinado na própria lei que Deus o deu. O cartão é entregue nos dias de Josué, depois da morte de Moisés. Na época dos reis, o cartão de visitas foi entregue dizendo que Deus, por intermédio do servo Moisés, tirou do Egito a nossos pais. Neemias, no ano 500 a.C., em 1500 depois de Moisés, obteve uma cópia desse cartão dizendo que o povo tinha procedido corruptamente contra Deus, não guardou os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos de Deus ordenara a Moisés. Sem contar que o livro dos Salmos, Daniel, Malaquias e o livro de Apocalipse o menciona também, fala desse servo do Senhor. Servo de Deus, isso é o que todos nós precisamos para contemplar o galardão, como aconteceu com Moisés, servo do Senhor. Moisés viveu por volta de 1500 a.C. e até hoje é conhecido como servo do Senhor. Você será conhecido como servo do Senhor até quando? É somente quando está nos arredores do templo? Quando está dentro da igreja? Quando está com a Bíblia na mão? Quando o pastor está por perto? Servo do Senhor é o que precisamos ser, é o que precisamos nos colocar diante de Deus, para que Ele então venha trazer a graça sobre as nossas vidas. Davi também foi contemplado com cartão de visitas, dizendo: Davi, homem de Deus. O texto de 2 Crônicas, capítulo 8, 14, diz assim: também Davi, segundo a ordem de Davi, seu pai, dispôs os turnos dos sacerdotes nos seus ministérios, como também os dos levitas para os seus cargos, para louvarem a Deus e servirem diante dos sacerdotes, segundo o dever de cada dia, e os porteiros pelos seus turnos, cada porta, porque tal era a ordem de Davi, o homem de Deus. Todos os especialistas em música receberão esse cartão? Não. Será que Davi o recebeu somente por ter escrito a maior parte dos salmos? Também não. Ou por ter se dedicado à música? Também não. Ou ainda por inaugurar a monarquia de Israel? Para ser conhecido como homem de Deus e receber um cartão de visitas com essas letras, é preciso ter coragem. Sim, Davi teve coragem para ficar de frente com o gigante Golias, ele dizer: eu porém vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Se fosse outro, teria ido com as próprias forças e não se importaria com Deus, teria resolvido os problemas em casa aos murros, deixaria de ser homem de Deus para ser um homem carnal. Davi foi corajoso como homem de Deus para ouvir a sua acusação quando ele pecou contra Deus. Diz assim a palavra de Deus lá em 2 Samuel capítulo 1, capítulo 12, verso 7: Tu és o homem. Davi, como homem de Deus, teve coragem de confessar: pequei contra ti, Senhor. Ou seja, ele se adianta diante de Deus e fala: eu estou errado, eu sou errado. Mais corajoso ainda em dizer: compadece-te de mim, ó Deus, apaga as minhas transgressões,
lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, faze-me ouvir, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi teve esta oportunidade, essa ousadia diante do Senhor. Salmo 51, versos 1, 2, 8 e 10. Você se julga como um homem de Deus? Você é um homem de Deus? Você é uma mulher de Deus? Tem agido como um homem de Deus? Tem dado testemunho como um homem de Deus, uma mulher de Deus? No seu cartão de visitas, o que você tem escrito nele? Será que não chegou o momento de você renovar o seu cartão de visitas? Será que não chegou o momento de você dizer basta ao pecado, à idolatria, à falcatrua, para poder se apresentar diante de Deus e fazer a vontade do Senhor? Deixa Deus agir em sua vida, em seu coração, mas que Ele comece por este que vos fala. Vamos fazer uma oração. Pai querido, nós precisamos ser transformados, mudados pelo Teu poder. A nossa vida, meu Pai, muitas vezes é falha diante do Senhor, mas o Senhor, ó Pai, pode agir em nossas vidas, pode transformar o nosso coração, pode nos ajudar, ó Pai, a viver e a vencer com o Senhor em todos os momentos do nosso viver. Ó Pai, ajuda-nos, ó Senhor, a ser amigo do Senhor, a sermos servos do Senhor, a sermos homens, mulheres de Deus, que aprendam a fazer a Tua vontade. Pai de amor, derrama graça neste nosso Brasil, derrama graça neste mundo, para que vidas e corações se acheguem a Ti e façam, meu Pai, aquilo que Te agrada. É no nome de Cristo que oramos e agradecemos ao meu Pai, ao Senhor. Amém.